Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E o programa de hoje dá continuidade à série Pesquisadores USCS. A proposta é conversar com os docentes da USCS que fazem parte de PPGs e orientam pesquisas nos diversos cursos de pós para conhecer um pouco sobre as suas linhas de pesquisas, projetos, publicações mais relevantes, né? E a entrevistada desse programa será a professora doutora Raquel da Silva Pereira, do Programa de Pós-Graduação em Administração, PPGA da USCS. Raquel é doutora em Ciências Sociais e mestre em Administração pela PUC São Paulo, especialista em Administração de Recursos Humanos pela Escola Superior de Administração de Negócios, a ESAM, e licenciada plena por meio do curso de formação de professores pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, a FATEC. Ela é bacharel em Administração de Empresas pela Universidade de São Judas Tadeu. Desde março de 2008 atua como professora na graduação da USCS. É professora e pesquisadora do programa de pós-graduação do PPGA, no qual foi gestora durante 2 períodos, entre maio de 2011 e julho de 2014 e janeiro de 16 a junho de 18. Atua como docente desde 89 e pesquisa sobre desenvolvimento sustentável, responsabilidade social, desenvolvimento regional, desenvolvimento local, políticas públicas, gestão ambiental, gestão de resíduos sólidos, economia circular, sustentabilidade socioambiental, Environmental, Social and Governance, OSG, compras públicas sustentáveis, cidades sustentáveis, negócios sociais e sobre gestão no ensino superior. E ela é fundadora e líder do grupo de pesquisa do CNPq denominado GDS, Gestão para o Desenvolvimento Sustentável. Raquel, obrigado pelo seu tempo. Foi difícil a gente achar algo na sua agenda, mas eis que você está aqui. Obrigado pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com você. Raquel, essa sua formação é muito eclética, eu nem sabia que você tinha vindo da administração e tinha ido para ciências sociais, mas um passarinho me contou que a sua chegada para a administração foi algo assim diferente, né? Você, quando brincava de panelinha quando era pequeno, quando você quer ser, quando crescer, eu quero ser administradora de empresa. Não era bem isso, né? Não era. Na verdade, assim, a administração foi acontecendo, né? Eu sou técnica em nutrição e dietética, então eu, quando fiz ensino médio, na época tinha o curso técnico e eu fiz o curso de nutrição e dietética. E aí eu fui administrar restaurantes. Eu era uma técnica em nutrição e tinha que administrar restaurantes. E nesse trabalho, né, durante 4 anos em alguns lugares, fora os estágios que eu fiz, eu fui percebendo que eu gostava muito mais da parte administrativa do que da cozinha em si, da parte nutricional em si. Eu gostava mais de fazer o planejamento, de cardápio, de compras, arquivos, estoques, essas coisas todas, né? Aí eu percebi que eu acho que ficaria melhor dentro de um escritório que dentro de uma cozinha. E foi então que eu resolvi fazer administração para administrar restaurantes. Começou assim. É, porque o teu caminho certo seria a nutrição, né? A partir daí, né? E não a administração. Mas, enfim, sorte da administração que ganhou uma Raquel, né? Mas foi muito bom ter mudado. Sim, mas assim, aí você fez administração para trabalhar como administradora, mas não para ser uma docente, ou a docência estava no seu Não, então a docência foi outra história, veio mais tarde, né? Minha mãe é professora e eu não queria ser professora, não tinha essa ideia de ser professora, tinha a ideia de trabalhar em empresas, né? De ser uma executiva, de ser gestora, era essa a ideia. E aí fui trabalhar em empresas e tudo mais. Só que aí eu fiz a minha pós-graduação, uma delas em recursos humanos, e fui trabalhar numa área de treinamento. E ministrando treinamentos é que eu percebi que eu tinha um gosto por ensinar. Eu comecei a perceber que me sentia útil ensinando as pessoas, poderia contribuir, né? Aí é que veio a ideia de lecionar. E o início, na verdade, eu fui lecionar no
curso que eu estudei de técnica em nutrição nas disciplinas de administração para o técnico em nutrição. E daí gostei, me senti muito bem fazendo esse trabalho e aí fui me aprimorando. Então fui fazer primeiro um curso de licenciatura, né, com as disciplinas de didática, as disciplinas de legislação, que eu gosto também, da educação, no caso. Isso lá na FATEC, onde que era o curso de nutrição, só para entender? De nutrição, foi numa escola chamada Carlos de Campos, que fica no Brás. Lá eu fiz, foram 4 anos, né? O curso era bem longo e bem intenso, porque a gente tinha aula o dia todo, era manhã e tarde. Aí eu fui depois, primeiro eu fiz na ESAM, o curso de recursos humanos, administração de recursos humanos. Tá, especialista. Foi quando eu comecei a trabalhar com essa questão aí de treinamentos e tudo mais. Okay. Depois, eu fui fazer um curso de licenciatura, porque, na verdade, o curso de pós-graduação de recursos humanos que eu fiz, o Lato Sensu, ele me permitia dar aula no ensino superior, mas ele não me permitia dar aula onde eu dava aula de fato no curso técnico. Então, eu tive que fazer a licenciatura. E foi muito bom, foi excelente o curso da FATEC, muito importante. Eu acho que todo mundo precisaria fazer, porque ele traz informações que nós não temos na nossa formação de graduação normal, né, para lecionar. Então, acho que foi muito rico e engrandeceu. E daí, então, fui lecionando, comecei a lecionar, daí eu fui para lecionar no ensino superior, comecei a lecionar no ensino superior e comecei a perceber a necessidade do mestrado. Tá. Então, fui fazer o mestrado em administração e também foi bem interessante a história, porque eu não tinha nada a ver com meio ambiente, não tinha nada a ver com desenvolvimento sustentável, essas questões. Mas, quando eu fui, era o processo seletivo do mestrado na PUC, quem me entrevistou foi o professor que depois me orientou, que foi o Ladislau Dalbor. E o Ladislau tinha muito esse viés, né, para a questão social e ambiental. Então, foi aí que eu comecei a estudar e me interessar por esses assuntos para poder estar dentro do escopo de orientação dele. E aí foi um feliz encontro, assim, porque eu acabei gostando muito, me apaixonando muito pela questão da responsabilidade social, foi o tema da minha dissertação de mestrado, só que com um enfoque ambiental, né? já puxando para a questão ambiental. É muito engraçado, né? O mundo é pequeno, porque o Ladislau, ele foi um dos bons colaboradores na primeira gestão do Celso Daniel, lá em 91, que eu me lembro que eu trabalhava lá na Cultura, e ele estava sempre presente na administração, né? Não sei exatamente o que, se era organizar a cidade, né? Porque o Celso Daniel era meio visionário, né? Uma época. Então, eu lembro muito, primeiro que é um nome diferente, né? Ladislau Dalbor, e aí eu fui atrás, de quem é essa figura, né? E realmente, olha só como as coisas vão se encaixando, né? Mas você vê, a docência entrou na tua vida depois de uma algo ligado à nutrição, e aí você falou uma coisa muito interessante, né? Porque independente da formação, era uma coisa que eu conversava muito com o José Marques de Mello, que era o PPG como da Metodista, quando eu fiz lá, né? A gente não aprende a ser professor, porque eu falei, professor, tá faltando, por exemplo, uma disciplina de didática. Aí ele veio com uma resposta meio assim, mas vocês não estão sendo capacitados para ser professores, mas sim pesquisadores. Sim, professor, mas a dura realidade da vida é que diz que a área de pesquisa não é uma área que é muito, digamos assim, ela não acaba absorvendo tanta mão de obra. A gente normalmente vai para a sala de aula. E aí a gente não tanto que você tem uma ideia, eu li o livro do Gil, né, sobre didática, foi daí que eu me apaixonei pela questão da didática. Eu falei, nossa, se eu soubesse preparar uma aula, dar todo esse trabalho, talvez eu não fosse professor. Mas assim, você tem uma lógica para passar conteúdo, né? E a gente vai, entra lá, pega o giz e acha que não é tão fácil assim, né, dar aula. E até para ser pesquisador, você precisa estar na docência, né? As coisas, elas funcionam conjuntamente, né? Você não é só professor ou só pesquisador, no nosso caso, que atuamos no estrito sensu, né? Você faz tudo ao mesmo tempo junto. Agora, como é que você pulou você fez, então, mestrado em administração, e aí você foi para um doutorado, você também você foi para um doutorado em ciências sociais. Aí, em ciências sociais, tinha link com gestão de ambiente, ou também era outra coisa? Tem link com responsabilidade social. Ok. Porque eu já tinha feito a graduação em administração, uma pós em administração, mestrado em administração. Aí eu falei, gente, não aguento mais a administração. Não é que eu não aguento mais, eu gosto, eu realmente
amo o que eu faço e a área. Mas eu achava que estava na hora de mudar um pouco. E aí eu fui para ciências sociais e foi excelente, porque na administração você, pelo menos antigamente, né, hoje nem tanto, mas você pensava muito dentro dos muros da empresa, né? Claro que você pensa em relação com os outros stakeholders, com o meio ambiente, com exportação, sei lá, mas o foco maior é dentro da empresa. E quando eu fui para ciências sociais, eu vi que a empresa está no mundo, né? Então você abre a visão para o mundo todo, e aí lá tinham vários colegas pesquisando coisas assim totalmente diferentes daquelas que eu havia aprendido até então e pesquisado, e foi muito, muito enriquecedor, foi muito bom. Inclusive, são metodologias diferentes. Como eu leio todos os trabalhos publicados na USP, eu vejo que a turma da educação é uma pegada, o pessoal do PPGA é outra, o pessoal da saúde é outra, e assim, tudo é metodologia, não tem melhor ou pior, tem aquela mais adequada ao objeto de estudo, à finalidade que você dá, né? Você também acabou transitando, mas se eu perguntasse para você hoje, hoje Raquel, pesquisadora do PPGA, tem alguma metodologia que eu posso identificar com Raquel? Normalmente você, por exemplo, eu adoro análise de conteúdo, bom, e não gosto de análise de discurso, não é uma coisa que eu tenho a facilidade. Então, eu sempre encaminhava por esse lado, né? Você tem alguma que você está mais presente nas orientações que você faz? Sim, com certeza. Eu gosto muito das pesquisas Quali, principalmente por conta das entrevistas, né? Por você ir até o local, né? Porque antigamente a gente, quando falava assim, vou fazer uma pesquisa em loco, fazer uma pesquisa de campo, você de fato ia ao campo. Hoje, até por videoconferência, você faz uma entrevista. Mas a riqueza que as entrevistas trazem, sabe? E o aprendizado de você ir ao local, de você ter a observação para enriquecer a sua pesquisa, é muito, muito... Eu gosto demais, né? E assim, até para você confrontar, né? Já tive casos de pesquisar, entrevistar pessoas. Vocês aqui, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Vocês aqui fazem separação dos resíduos, fazem coleta seletiva? Fazemos. Só que aí eu olho ao lado e aí eu vejo que não fazem, entendeu? Então, acho que assim, esse confronto, né, da observação com a fala do entrevistado é muito rica. E assim, cada vez que você vai e faz uma pergunta para a entrevista, você aprende muito, sabe? É uma via de mão dupla, né? Então, assim, em algum momento a gente está ensinando, em outro momento a gente está aprendendo, e você sempre traz muitas informações contigo que você não esperava. E é isso que é bom da pesquisa, né? Porque se você tivesse certeza absoluta do que você iria encontrar como resposta da sua pergunta-problema, você nem precisaria fazer a pesquisa. Então, você tem lá um pressuposto, né? Uma hipótese, você vai para ver se aquilo de fato corrobora ou não com o que os outros colegas já escreveram e publicaram antes sobre aquele assunto. E às vezes sim, e às vezes não. Às vezes você fala, poxa, eu tinha certeza que ia encontrar tal resultado. E quando você vai a campo, você fala, puxa, não era bem isso, né? Até porque a realidade muda, ela é muito dinâmica, né? E tem o discurso do politicamente correto, né? O que você falou, eu faço reciclagem. Só que você chega lá e fala, tá bom, não é bem isso, né? Aquelas missão, aquelas coisas que a empresa diz que tem e que é greenwashing, na verdade, fala, tá ok, não é nada disso. E aí a produção de dados primários, né? A produção de dados primários que você consegue com a entrevista, você não acha em literatura nenhuma, né? É algo novo, né? E é só você que tem, porque você foi lá, você extraiu e você pode trabalhar de várias formas isso daí, né? Muito bacana. E aí depois vem a parte mais trabalhosa, vamos dizer assim, que é justamente fazer análise de conteúdo, como você falou, né? Ou análise do discurso. Então, aí vem um trabalho mais solo, vamos dizer. Mas você tem em mente, você tem, sempre que possível, as gravações para te ajudar. Né? Sim, tem alguns softwares na área de vocês também que ajudam bastante, né? Vocês usam bastante o Iramutec, se não me engano, né? Iramutec, Atlas TI, NVivo. Então, essas coisas não tinha na minha época, eu tô dizendo que eu sou tiozão. Realmente não existiam quando eu fiz mestrado e doutorado, era no braço, literalmente. Era montar várias tabelas, aquelas coisas que trabalhosas. Agora você joga lá o software, traça lá algumas palavras. O software ajuda, mas quem faz análise é o pesquisador, né? Ele é que analisa. Categorias, né? Para colocar no software, separando categorias do que você vai analisar, é o pesquisador que faz. Eu me lembro quando eu dava aula na FIAM, tinha uma professora que dividia a sala comigo, que ela era linguista.
e linguista, e ela falava que essa máxima dela eu nunca esqueço. Texto fora do contexto é pretexto. Então não é porque aquelas palavras que aparecem nas nuvens estão nas nuvens que elas são as mais citadas, porque elas estão dentro de um outro contexto, né? Então, quem faz isso é o pesquisador, né? Exatamente. E agora, Raquel, como é que você veio parar na USP? Você estava passando na frente, descobriu que tinha um concurso, ou vou entrar aqui, como é que foi? Olha, eu trabalhei no Senac um tempo, e o Senac é lá em Santo Amaro, né? Na época, eu morava na Zona Norte de São Paulo, e trabalhava no Senac Santo Amaro, no campus da universidade, do centro universitário. E aí, era muito estressante, eram 2 horas para ir e 2 horas para voltar todos os dias. Eu gostava muito de trabalhar lá, mas eram 2 horas para ir, 2 para voltar. E numa véspera de feriado, no retorno, eu demorei 4 horas no trânsito. E aí, naquele dia, eu jurei para mim que eu ia procurar um outro lugar para trabalhar, porque foram 6 horas naquele dia que eu literalmente joguei fora da minha vida, né? Você tem um dia de 24 horas e 6 horas você passando no trânsito não faz o menor sentido, né? E aí comecei a procurar, falei, vou sair, vou trabalhar em outro lugar. E aí veio um colega e falou para mim, falou assim, olha, o IMES, que agora é USCS, né? Tá se tornando USCS, está com processo seletivo. Eu falei, que legal, e onde é? Ele falou, em São Caetano do Sul. Aí eu falei, você tá brincando, né? Eu quero sair de Santo Amaro, em São Paulo, está me chamando para ir para São Caetano do Sul. E eu nunca tinha vindo em São Caetano, não conhecia São Caetano. E ele falou, não, vai porque não é tão longe e é fácil de ir e não sei mais o que. Aí comecei a pesquisar, falei, bom, eu vou lá, vamos ver como é que é, onde é. Meu irmão já tinha trabalhado em São Caetano, aí na General Motors. Eu falei assim, bom, vamos ver qual é essa distância e o fluxo do trânsito e tudo mais. E aí eu vim, e aí foi paixão. Eu vim, gostei, amei São Caetano, gostei muito da USCS quando comecei a pesquisar sobre a USCS, sobre o que a USCS fazia. Aí entrei num processo seletivo, passei por entrevistas, enfim, por tudo, e deu certo. E aí eu vim para São Caetano, quer dizer, vim trabalhar em São Caetano, e estou até hoje, né, 15 anos aqui, bem feliz, graças a Deus. E aí eu acabei me mudando para o Ipiranga. Aí ficou perto, né? Aí ficou muito bom, ficou bem melhor. Então foi assim que eu Bom, cheguei. isso foi no longínquo 2008, né? Aconteceu isso na tua história. E você entrou na USCS, IMES até então, para dar que disciplina? Eu entrei para a área de recursos humanos na graduação e comecei também dando educação ambiental no curso de tecnologia que nós tínhamos aqui sobre educação ambiental e no PPGA já trabalhando na linha 1 do PPGA, né? Porque a área de concentração é gestão e regionalidade e nós temos 3 linhas de pesquisa. Então eu entrei na linha 1 trabalhando para desenvolvimento regional, mas puxando para sustentabilidade, que é o meu expertise, vamos dizer, né? Aquilo que eu sempre fiz. Então você já entrou sentando na janelinha, porque você pegou graduação e já entrou no time da pós. Isso, exato. Ah, que legal. Bom, então, enfim, você está no PPGA também há 15 anos, né? Estou. Eu queria que você falasse um pouco da tua... Você foi gestora. A gente sabe que, embora você tenha feito RH, lidar com o ser humano não é tão fácil assim. Seja ele colega de trabalho, seja ele aluno, seja chefe, né? Tem todo um jogo de cintura aí que você tem que ter. E você deve ter tocado fácil, porque você foi gestora 2 vezes, 2 períodos, né? Como é que foi a tua experiência de gestão? Muito rica. A gestão, ela traz uma experiência enorme, ela abre realmente a sua visão, porque você tem que pensar em tudo e você tem que planejar, organizar, tem que dirigir as pessoas, controlar tudo que faz, né? É uma experiência muito rica. Acho que todo mundo deveria passar por um período de gestão, pelo menos, né, para ter essa visão do todo, sabe? E aí, como foram 2 gestões, cada uma delas um aprendizado diferente, né? No primeiro, o aprendizado inicial maior dessa questão, eu já tinha sido gestora em outras instituições de ensino, né? Não em estrito sensu, né? Já trabalhava em estrito sensu em outra escola, mas não na gestão. E a gestão eu tenho bastante experiência, né? Não só de empresas, bancos que eu trabalhei, mas também na parte de instituição de ensino superior, onde eu também fui gestora de muitos cursos de graduação e de lato sensu. Isso gera até empatia, né? Porque às vezes você critica o chefe que está cobrando determinada produção científica ou engajamento com o aluno tal, e fala, pô, esse cara está pegando meu pé. Sim, mas se você entender que o time tem uma meta para bater, né? Aí e tem alguns que batem com mais facilidade, outros têm mais dificuldade, você tem que fazer toda aquela gerência, inclusive de egos e tudo mais, que faz bem. E você é de RH, você usando a sua parte
parte de culinária, você cozinhou bem, né? Acho que é um bom caldo, eu diria assim. Mas atingimos a nota que nos permitiu até fazermos de Inter, na época chamava de Inter, né? Então, para nós foi assim, muito bom mesmo, para o PPGA. Eu acho que trouxe a minha contribuição, consegui contribuir como gestora e continuo contribuindo aqui, né? Como docente, como pesquisadora, como orientadora, fazendo a gestão, a coordenação dos workshops que nós temos aqui no PPGA. E pelo que eu vejo aqui, você tem uma boa passagem também em iniciação científica, orientação de TCC, de mestrado, de doutorado, tem bastante experiência com todos os níveis de pesquisa, né? E no mais, 110 artigos publicados em periódicos, 2 livros publicados ou organizados, 18 capítulos de livros, inclusive um recentemente lançado, que você pode falar se você quiser, né? 89 bancas de mestrado e 35 de doutorado, ou seja, você tem uma baita história, né, para contar, não é isso? Tem uma baita história, mas muito trabalho. Mas qual foi a parte mais prazerosa disso tudo? Assim, o que você curte nessa história? Você curte a sala de aula? Você curte a pesquisa? Você curte publicar? O que você gosta mais? Você pode falar, Raquel, faz só o que você gosta. Eu curto tudo. Eu curto a sala de aula, eu curto fazer a pesquisa, eu curto publicar. O que eu não curto muito, eu diria para você, assim, os eventos, de uma forma geral. Eu gosto também dos eventos, mas para que você tenha a possibilidade de conhecer os outros autores, né? Eu tive até uma situação interessante, porque nós temos na administração um evento maior, que é o Enampad, vamos dizer. E aí, nesse evento, sentei-me na mesa para almoço com diversos professores que publicam na mesma área, e sentou do meu lado um garoto, né? Uma pessoa bem mais nova. E aí conversamos durante o almoço e tal, e aí quando ele perguntou meu nome, perguntei o nome dele, era um cara que eu tinha citado, e que eu tinha para mim, era o Van Bellen, e eu tinha para mim que ele, pelo nome, eu achava que era um senhor, né? Mas era um cara muito novo, tinha acabado de publicar aí um livro, porque da tese dele ele fez o livro, e eu o tinha citado e não o conhecia. Então, assim, os eventos trazem essa riqueza, né? De você conhecer outros autores, que às vezes você cita ou é citado por eles. Mas, assim, a sala de aula, quando você pega uma turma que é engajada, uma turma que gosta, né, de aprender de fato, é muito bom, é muito rico. E a pesquisa é essa questão de você estar sempre investigando alguma coisa, né? Sempre querendo saber mais, sempre querendo saber mais. E não podemos guardar para nós, né? Não dá para você pesquisar. Antigamente você guardava na estante, guardava numa gaveta, agora não, você guarda no computador. Então nós precisamos publicar, né? Não só porque a CAPES exige a publicação, mas porque nós precisamos levar para a sociedade aquilo que nós descobrimos, o que é que tem de novo, o que é que tem de diferente, ou se continua igual, enfim. Eu acho que as coisas estão tão interligadas, sabe? É bem difícil você separar. E eu ainda acrescento aí a questão da extensão. Então, eu gosto, por exemplo, de fazer visitas técnicas. Eu gosto de levar os meus alunos numa fábrica ou num aterro sanitário. Eu gosto de levá-los numa central de triagem. Eu gosto de levá-los, enfim, olhar mesmo na prática, em loco, porque por mais que você descreva, não é a mesma coisa de você estar lá olhando, observando. Até porque, você falou, né, de dividir, né? Eu acho que tanto amor quanto conhecimento, se a gente não divide, a gente não multiplica. Tem essa pegada, né? E estar em loco, o aprendizado, ele nunca é racional, ele é emocional, né? Então, talvez você, quando seus alunos forem lembrar da Raquel daqui para frente, eles nem vão sacar do autor que ela usou na prova, mas vão lembrar daquela visita técnica que foi com você, que eles aprenderam, entendeu? Como é emocional, né? Isso é muito bacana. Entender o aluno além do livro, né? A gente às vezes acha que aluno é só aquela visão conteudista chata, né? Decoreba. Não, é experiência, né? Isso é muito bacana. Né? Agora, você tem algum texto, algum livro, algum artigo, alguma orientação que fala assim, essa aqui eu vou sempre lembrar com carinho porque fez uma diferença, seja por bem ou por mal, porque foi difícil orientar ou porque teve um impacto que você não imaginava? Eu destaco o livro que eu organizei, que tem o nome do meu grupo de pesquisa, que é Gestão para o Desenvolvimento Sustentável. Então, esse livro eu organizei com os meus orientantes.
publicando, pegando a pesquisa de cada um dos meus orientandos, cada um escreveu um capítulo, né, sobre o que pesquisou, e aí nós fizemos esse livro que eu organizei. E isso foi muito prazeroso, porque um pesquisava, por exemplo, a questão da sustentabilidade na construção civil, o outro em serviços de saúde, o outro enfim, cada um pesquisando a sustentabilidade, olhando para um setor diferente, vamos dizer assim. E eu acho que isso foi muito enriquecedor, foi muito bacana. E a outra coisa que eu posso destacar nós tivemos no PPGA uma aluna muito comprometida, muito envolvida, muito aplicada, e ela diz que na minha disciplina ela ficou interessada e gostou da história da responsabilidade social, e daí ela fez como contrapartida dela, que é a Aline, que você até já entrevistou, né? E depois disso a Aline foi se desenvolvendo e publicando e se empenhando cada vez mais, e hoje ela é nossa colega de trabalho, ela é professora aqui no PPGA. E diz ela que tudo o que ela fez e o que ela publicou, que deu bastante visibilidade, nós temos muitas citações, foi um artigo que fizemos juntas sobre responsabilidade social. Então, isso não tem preço. Essas coisas que a gente vale a pena a gente ter escolhido alguma profissão, né? Porque, assim, é tanto sofrimento, às vezes, né? Tanta cobrança, tanto, enfim, aluno que não responde e está lá porque... tem que fazer, né? Mas alguns que você estão na faixa, puxa vida, né? Eu cruzei a vida dessa pessoa e parece que eu fiz a diferença de alguma forma, né? E provavelmente ela vai seguir fazendo a diferença e outros vão se engajando, né? É meio que a corrente do bem na academia, né? Não é isso? Isso mesmo, é assim mesmo. Isso que a gente pensa de vez em quando, né? Fala assim, na construção da vida da pessoa, eu coloquei um tijolinho ali, né? Tem um tijolinho que foi meu. É muito bom. Eu sei que eu não sei, eu não tenho bola de cristal, nem você, mas assim, o que você pretende de futuro para a Raquel dentro do PPGA, dentro da vida acadêmica, né? Agora você é uma jovem avó, né? Então, parabéns aqui para você. E como é que faz agora? Você vai ter que dividir um pouco o tempo? Você vai continuar pesquisando como se não houvesse amanhã? O que você espera? Olha, tem uma historinha que diz assim, tem a mãe e a filha andando, e a filha pergunta para a mãe, fala, mãe, o que é desistir? Ela falou, não sei, nós somos mulheres. Boa. Ou seja, desistir não está nos planos, né? Então, assim, o plano é o de sempre, porque quando eu fiz mestrado e doutorado, meus filhos eram pequenos e eu trabalhava 40 horas numa instituição de ensino superior. Então, foi muito sofrido, foram muitas madrugadas, feriados, finais de semana, que quando as coisas acalmavam, eu conseguia fazer a minha pesquisa e tudo mais. E eu quero continuar na mesma trilha, né? Quero continuar lecionando, pesquisando, publicando, porque é a nossa vida, né? Assim, não é que a vida de pesquisadora, mas sim que tudo isso enriquece, alimenta a nossa vida, nos dá motivação para o dia a dia. Muito bom. Eu acho que vale a pena registrarmos, Arquimedes, a importância da ciência para o desenvolvimento, né? Assim, temos muitas dificuldades no nosso país, mas eu acho que se fizermos as coisas com responsabilidade, um pouquinho que se avance na ciência e ajude o desenvolvimento do país, eu acho que isso é muito importante. Nós não podemos achar que é só os outros que fazem ciência, né? Então, outros países fazem melhor ou fazem mais. Tudo bem, pode acontecer, como outros fazem menos também. Então, vamos fazer a nossa parte. É isso que eu penso, vamos fazer aquilo que é possível, vamos procurar fazer mais do que o possível e, na medida do possível, gerar impacto positivo para a sociedade. Se não der para a gente deixar um grande legado, que possamos deixar um pouquinho, alguma sementinha aí que faça o nosso país melhorar. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.